São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Boa tarde, caros ouvintes. Vamos começar o Crioula News depois de 2 semanas de paragens por problemas de forças maiores. E, contanto, vamos atualizar as notícias que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Cabo-verdiano suspeito de homicídio da parceira, ouvido hoje pelo tribunal. Cabo Verde formaliza a criação da embaixada do consulado em Marrocos. IGAI diz que consumidores estão mais atentos e que muitas vezes fazem fiscalizações através das suas denúncias. Tribunal Guineense comunica ao PAGC impedimento da realização do Congresso. Crioula News. Sociedade. O cabo-verdiano suspeito de homicídio da companheira grávida de 8 meses na localidade de Barreiro, em Setúbal, deve ser ouvido hoje pelo tribunal. Um crime que deixou a revoltada comunidade cabo-verdiana e não só. O homem de 31 anos foi detido na quinta-feira no aeroporto internacional de Lisboa, quando tentava sair de Portugal, e terá cometido o crime na terça-feira, anunciado um post na rede social do Facebook, entretanto apagado. O suspeito foi interceptado pelo PSP no aeroporto de Lisboa, na sequência da solicitação do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, após a recolha de informação sobre eventual fuga para o estrangeiro, refere a nota divulgada pela Polícia Judiciária de Portugal. Perante o aviso, esta divisão reforçou o controle de pessoas no aeroporto e sustentou foi interceptado na zona de partida, tendo-lhe sido apreendida na revista uma faca. O detido, que terá cometido o crime com esta arma branca, tendo a jovem grávida de 38 anos encontrada com golpes no corpo, sobretudo na barriga, foi preso depois da alerta para a polícia ter sido dado pela família da malograda na quinta-feira, tendo depois o Instituto Nacional da Emergência Médica confirmado o óbito no local do crime. O cabo-verdiano, que deve ser ouvido hoje no Tribunal de Barreiro para aplicação de medidas de coação, deixou a comunidade cabo-verdiana em Portugal e não só revoltada com o crime que ceifou a vida da cabo-verdiana, que deixou 4 filhos, 3 deles, portanto, 3 dos quais menores. Tempo agora para atualizarmos os dados da Covid-19. O Ministério da Saúde anunciou mais 10 casos positivos da Covid-19 nas últimas 24 horas, no total de 735 amostras, pelo que o país passa a contabilizar 62.276 infecções acumuladas, de acordo com o boletim epidemiológico. Dos 10 casos foram registrados na cidade da Praia 3, Santa Catarina 2, São Miguel 1, Santa Cruz 1, Sal 2 e Maio 1. A mesma fonte informou também que a taxa de positividade se situou em 1,36%, enquanto o número de casos ativos passa a ser de 29. Com esses dados, o país contabiliza 61.782 casos recuperados, 410 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 62.276 casos positivos acumulados. No sentido de mitigar as consequências da pandemia da Covid-19 em Cabo Verde, o Ministério da Saúde apelou às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a doença que está a decorrer em todo o arquipélago, para que todos possam estar protegidos o mais rápido possível. Crioula News. Política. O governo criou formalmente a Embaixada de Cabo Verde em Marrocos, na capital de Rabat, e um consulado em Dakar, no sul do país, para incrementar as relações bilaterais. No decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros e promulgado pelo Presidente da República, José Maria Neves, o governo liderado por Ulisses Correia Silva recorda que Cabo Verde e Marrocos estabeleceram relações diplomáticas em 1986, com as subsequentes ações de cooperação que resultaram em ganhos palpáveis em setores importantes de atividade, quais sejam, por exemplo, a formação de quadros, que tem sido a área de maior concentração da cooperação, transportes aéreos, água e eletricidade,
histórico-cultural, lê-se no decreto-lei. Entretanto, ambos os governos estão cientes das enormes potencialidades existentes, sobretudo nas esferas económicas, político-diplomáticas, susceptíveis de capitularem as relações bilaterais e uma plataforma muito superior, tendo por isso motivo desencadeado nos últimos tempos um conjunto de iniciativas estratégicas para o cumprimento desse desiderato. Entre as iniciativas, atrás referidas, está a redefinição da cobertura diplomática e consular de Cabo Verde no território marroquino e vice-versa, mediante a criação das representações diplomáticas e consulares residentes num território e no outro, acrescenta o decreto-lei que formaliza a instituição de uma representação diplomática cabo-verdiana em Rabat, cidade capital marroquina, e de uma representação consular em Douala, na região sul de Marrocos. O governo cabo-verdiano anunciou no final de julho que estava a estudar a criação de novas embaixadas em zonas estratégicas para o arquipélago, bem como a instituição de embaixadores para determinados temas, e pretendem alargar as extensões da jurisdição das atuais missões diplomáticas. Cabo Verde tem atualmente 21 representações diplomáticas e postos consulares, sendo 16 embaixadas em diferentes continentes, 2 mansões permanentes e 3 consulados de carreira ou consulados gerais. Crioula News Economia. O presidente da IGAI, Paulo Monteiro, afirmou que os consumidores estão mais atentos na compra dos seus produtos e que muitas vezes mandam denúncias e reclamações de produtos fora de prazo e de qualidade para averiguações. Estas observações foi feita por este responsável da Inspeção-Geral das Atividades Económicas no âmbito da distribuição de produtos apreendidos fora de prazo, impróprias para o consumo e em embalagens não apropriadas, realizadas esta terça-feira após a fiscalização de estabelecimentos comerciais a vários bairros na cidade da Praia. Segundo indicou, nesta operação foram destruídas aguardentes produzidos sem licenciamento industrial à base de açúcar refinada, transportada em recipientes impróprios, violando os requisitos de segurança e higiene dos géneros alimentícios, assim como produtos alimentícios fora de prazo de validade, porque é a prioridade do IGAI o bem-estar da saúde pública de todos, disse Paulo Moeda, que acrescentou que foram também apreendidas vários outros produtos, como ovos fora de prazo, outras bebidas alcoólicas como cervejas, ponche e demais produtos alimentares que não se encontravam em condições normais de consumo. Paulo Monteiro explicou que os produtos são normalmente apreendidos no âmbito da fiscalização normais e ainda através de denúncias, tendo revelado que o IGAI tem recebido denúncias de pessoas que constatam produtos fora de prazo que depois vão averiguar. Os consumidores estão mais atentos agora e às vezes nos mandam denúncias e reclamações de lojas, mercearias, mini-mercados com produtos fora de prazo, e atuamos em conjunto com a Câmara Municipal, a Polícia Nacional e às vezes com o ERES, conforme áreas de atuação, afirmou este responsável. Neste sentido, instou os consumidores a estarem atentos e a consultarem sempre o prazo de validade antes de compra de qualquer produto. O presidente do IGAI assegurou que esta instituição tem dado respostas a esta situação, com deslocações efetivas a todos os concelhos onde o IGAI está presente. Garantiu que esta reguladora tem equipas suficientes que trabalham com programações e com estratégia bem montada, afirmando que se pode trabalhar com pouco, fazendo muito, dependendo da estratégia traçada. Crioula News Cultura. O artista plástico cabo-verdiano, residente em França, José Rui Costa, inaugurou na Câmara Municipal da Praia a exposição Azul, onde apresenta ao público 10 quadros que retratam o seu estado de espírito em estilo abstrato. José Rui Costa, que expõe a sua arte pela primeira vez na cidade da Praia e segunda em Cabo Verde, já que em 2014 deu a conhecer as suas obras aos santacatarinenses e aos tarafalhenses. Confessou a Infopress ser um artista plástico que procurou no abstracismo tirar movimentos
e produções diversas. Antes já tinha tendência de pintar mais a cultura da terra, mas lá fora sofri outras influências que me fizeram voltar para o abstrato, onde me sinto mais à vontade em evidenciar formas, cores e textura. Disse, informando que o abstratismo é um estilo que revela, no fim, elementos que não reconhecíveis, estimulando uma leitura a partir de um tipo de arte não objetiva. A exposição azul, segundo disse, é uma inspiração através do artista e amigo de infância Princesito, que sempre lhe incentivou a vir à terra natal para expor as suas obras. Os temas expostos, revela o artista plástico, foram inspirados na obra do músico Princesito, Antigo Testamento, tendo o nome da exposição azul também sido emprestada a um dos poemas do amigo de infância. José Rui, que tem a pintura de uma forma de escapar, já que trabalha na área de restauração de imóveis, afirmou que os quadros expostos foram criados durante a situação da pandemia da Covid-19. O artista, que nasceu em São Vicente e viveu a sua infância e adolescência no Tarrafal de Santiago, diz que começou a pintura de infância, à altura em que o pai, vendo os seus aptidões, ofereceu-lhe materiais adequados para rebuscar os primeiros traços. É um dom natural, pois nunca fiz escola de arte, mas na França acabei por me aperfeiçoar, disse, sublinhando que neste país tem exposto de vez em quando para que os conterrâneos possam usufruir da sua arte. A sua primeira exposição de pintura em Cabo Verde foi realizada em 2014 em Santa Catarina e em Tarrafal. Expor na praia sempre foi um sonho, pelo que apela a todos os praenses a visitar a exposição azul, que vai estar patente ao público na sala dos munícipes da Câmara Municipal da Praia até sábado, dia 20. Crioula News Ambiente. A Fundação Maio Biodiversidade indicou que este ano está a registrar menor número de ninhos, acompanhando com os dados do meio da temporada nos últimos 5 anos da campanha de proteção das tartarugas marinhas, segundo o coordenador da patrulha Jairson da Veiga, para quem este fato era um tanto quanto esperado, uma vez que no ano passado tiveram um recorde de cerca de 50 mil ninhos, mas mesmo assim contava registrar uma cifra de um pouco mais acima, visto que neste momento se está numa época tida como pouca desova, mas conforme adiantou, a situação que ocorreu no ano passado, em que se registrou o maior número de registro, pode estar ligada a um fenómeno que considerou da sincronia entre as tartarugas à procura da praia para desova. Salientou que ocorrências do tipo podem estar ligadas à abundância de alimentos ou do aumento da temperatura da água. Relativamente à apanha de tartarugas, Jairson da Veiga disse que tem havido um registro significativo à semelhança dos anos anteriores, mas com este ano estão a registrar menos ninhos de saídas. Mesmo vai ter um impacto diferente em relação aos anos anteriores, destacando que também este ano estão a contar com menos efetivos nas praias na patrulha. A Fundação Maio Biodiversidade, segundo a mesma fonte, conta este ano com a colaboração de vários voluntários estrangeiros, destacando que também conseguiram colocar nas tartarugas o dispositivo GPS para mostrar os seus movimentos, aparelhos que instalaram também em algumas embarcações de pesca. Tempo agora para irmos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com notícias internacionais e desporto. Crioula News. Aqui você mantém informado. A melhor. Sintonize a melhor. O Crioula FM, que é a rádio que tem chance. Espetacular. É líder. Vai marcar a diferença, tchau. Eu sinto feliz com o rádio Crioula. É paixão. É o máximo. Crioula FM. Tá na boca do povo. Crioula FM. 94,9. Já procuraste o aplicativo de Crioula FM?
Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na Boa Rádio Preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Aqui você mantém informado. Voltamos para a segunda parte do Crioula News e vamos atualizar as notícias internacionais e desporto. Crioula News Internacional. O Tribunal de Relação comunicou ao Partido Africano da Independência de Guiné e Cabo Verde a interdição do seu 10º Congresso, que deveria acontecer hoje, enquanto decorre um processo movido por um militante. No despacho que a Lusa teve acesso, o juiz Amadou Saouné informou ao PAIGC que o recurso apresentado pelo militante Bolon Conté naquela instância tem efeito suspensivo, pelo que fica impedido desde logo a realização do 10º Congresso daquele partido. Bolon Conté, que o PAICV diz ter perdido. Entretanto, a condição de militante recorreu à Justiça em março passado para impedir que o 10º Congresso Ordinário tinha lugar, alegando ter sido injustamente impedido de entrar nas listas de delegado. A reunião magna do partido, liderado por ex-primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, tem sido sucessivamente adiado desde fevereiro. Os tribunais guineenses já deram razão às duas partes. A última decisão, saída do Tribunal de Relação, admitiu em um recurso de agravo intentado por Conté, que não concordou com a outra decisão da mesma instância, que dava razão ao PAIGC, e ainda condenou o queixoso ao pagamento da multa. No seu discurso de agravo, Conté pede que seja declarado procedente o mesmo com efeito suspensivo, e que o juiz declarou no seu despacho, hoje publicado em Bissau. Numa outra nota endereçada ao Ministério do Interior, o juiz pede àquela instituição que destaque agentes da Polícia de Ordem Pública para assegurar a efetivação da decisão judicial. O presidente da Comissão de Organização do Congresso, o veterano de luta pela independência do país, Coronel Manecas dos Santos, disse hoje numa conferência de imprensa que a reunião magna irá começar na sexta-feira na localidade de Gardete, arredores de Bissau. Para nós, se não houver nenhum impedimento legal, vai haver congresso, declarou Manecas dos Santos. A sede do PAIGC em Bissau está a registrar hoje uma grande aglomeração de militantes e delegados ao congresso, nomeadamente os do interior do país. Crioula News Desporto. A seleção cabo-verdiana de basquetebol volta a defrontar hoje o Senegal em menos de 48 horas, em mais de um amistoso no Senegal, no quadro da preparação das duas equipas para a 4ª jornada africana de qualificação para o Mundial 2023. Depois de uma primeira partida realizada na quarta-feira e que editou a vitória dos Leões da Taranga, nome porque é conhecido o combinado senegalês, por 82-79. As duas seleções regressam esta noite no pavilhão em mais uma tira-teima, ainda que é particular entre os dois combinados. Ao que apurou a Infopress, a seleção senegalesa parte já este sábado para o Egito, onde vai disputar a 4ª janela de apuramento africano, ao passo que Cabo Verde viaja diretamente do Senegal para a Costa do Marfim, também com aspirações elevadas de atacar a qualificação para o Mundial de 2023. Cabo Verde pertence ao grupo E, constituído por 6 equipas, onde ocupa o 2º lugar. Os jogos a serem disputados a partir da próxima semana serão contra Guiné-Conakry 26 do corrente mês, Angola 27 e Costa do Marfim 28, todos no pavilhão dos desportos da Trecheville, em Abidjan, na Costa do Marfim. Os 12 convocados de Cabo Verde para a Costa do Marfim são Patrick Lima, Ivan Almeida, Fidel Mendonça, Joel Almeida, Kenneth Mendes, Luís Teixeira, Amarisson Lopes, Will Tavares, Vítor Andrade, Kevin Gomes, Edi Walter Tavares e Hugo Pereira.
Pomos um ponto final nesta edição do Crioula News. Tenham uma ótima final de semana. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio Digital. Todo dia, te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.